Que bom nós estarmos aqui juntos nesse nosso acampamento de Semana Santa. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e aplaudisse quem está aí do seu lado, porque veio estar conosco. Muita gente ainda vai chegar por esses dias, mas que bom que você já chegou. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua palavra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 23. Fica com a sua Bíblia aberta. Eu gostaria de dizer que essa pregação, ela tem um intuito de uma proposta de conversão e nunca de acusação. Amém? Na verdade, em primeiro lugar, eu fiz um exame de consciência a partir do tema que me foi dado quando eu preparei a pregação. E agora eu vou tentar transmitir para vocês o que o Senhor falou comigo. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Vou falar qual é o tema da pregação. Sepulcros caiados. O perigo das aparências. Repita comigo. Sepulcros caiados. O perigo das aparências. Então, eu iria só ler os versículos que vão dizer dos sepulcros caiados, mas eu vou ler o capítulo inteiro do 23 de Mateus, para você ver a gravidade com que Jesus trata aqueles que vivem de aparência. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 23. Depois, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cátedra de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não... Aqui já tem uma gravidade. Eles falam e não fazem. Então, tudo o que eles disserem, observem, porque eles estão sentados na cátedra de Moisés. Eles ensinaram segundo o ensino de Moisés, mas não imitem o que eles fazem, porque eles pregam, eles ensinam, mas eles não aplicam aquilo que eles estão pregando e ensinando na própria vida. Aí continuam, amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-los nem sequer com o dedo. Veja só, são rígidos com as pessoas, mas nem com o dedo querem mover os fardos que eles colocam sobre os ombros das pessoas. Fazem todas as suas obras só para serem vistos pelos homens. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto borlas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e chamados de rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois há um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Veja bem, Jesus está aqui sendo enfático. Por quê? Os fariseus se chamavam de rabi, de senhores, eles tinham que ser servidos. Então Jesus está dizendo, um só é o vosso mestre. E como que o vosso mestre, nós vamos ver amanhã na quinta-feira santa, como que ele age, como que ele atua. Ele atua como servo. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E o que os fariseus queriam? Ser servidos. Por isso que Jesus está dizendo, não chame ninguém de mestre. E aí a mesma coisa, eles queriam e exigiam serem chamados de pais. E aqui ele não está dizendo que eu não devo chamar o meu pai, Onofre, que está lá no céu já, que já faleceu, de pai. Não é isso. Ele está dizendo relacionado aos fariseus que arrogavam títulos para si mesmos. Então a gente precisa entender o contexto da palavra. Vamos continuar, versículo 10. Não vos deixei chamar de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então Jesus ele já vai explicando aquilo que ele está mostrando, apontando para os fariseus. Ele já está
mostrando aqui que existe uma vaidade, existe um orgulho, existe um desejo de serem vistos, reconhecidos pelos homens, aplaudidos pelos homens. Eles gostam dos primeiros lugares, eles gostam do conforto, eles gostam de aproveitar do ministério deles. Jesus está aqui fazendo essa denúncia, e aí ele vai dizer: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será... E aí ele começa 7 ais. Diga comigo, 7 ais. Gente, quando Jesus fala ai, é ai mesmo. Se você, eu não vou pedir para você fazer isso, né? Se você der um beliscão agora em quem está do seu lado, o que a pessoa vai dizer? Ai! Porque doeu, não é verdade? Só que aqui o ai de Jesus está referente a algo que pode vir a acontecer com os fariseus, os que querem viver só de aparências, que é um ai eterno, o ai da condenação eterna, o ai do inferno. Gente, nós estamos na Semana Santa, nós vamos chegar daqui a pouco no Tríduo Pascal, começa amanhã, onde nós vamos contemplar a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar, ele veio para resgatar. Porém, ele dá liberdade para nós, de nós escolhermos a salvação ou a condenação. E aí ele continua, os ais agora. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais aos outros o reino dos céus, mas vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Vejam só, eles fecham a porta do céu para aqueles que desejam entrar. Nem eles entram e nem eles deixam entrar os que desejam entrar pela porta do céu. Aí continua, o segundo ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha que gravidade, gente. Vocês percorrem a terra e o mar para ganhar um só prosélito, ou seja, converter uma pessoa, fazer o proselitismo, trazê-los para o judaísmo. E quando conseguis, o tornais merecedor da geena. Geena é o inferno. O tornais merecedor da geena 2 vezes mais do que vós. Veja só, por que Jesus é tão enfático, duro em contradizer e chamar os fariseus de hipócritas? Porque eles estão dando contra-testemunho. Eles vão lá, viajam a terra e o mar para converter um só. Mas depois que convertem, eles, pelo contra-testemunho, lançam no abismo do inferno aqueles que eles converteram. Por isso que Jesus é radical com relação à hipocrisia, à aparência. O terceiro ai. Ai de vós, guias cegos, dizeis, se alguém jura pelo santuário, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do santuário, então vale. Então aqui ele está dizendo, vocês estão interessados no din-din, não é? É no din-din, ó. Ai de vós, guias cegos, dizeis, se alguém jura pelo santuário, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do santuário, então vale. Insensatos e cegos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale, porque a oferta ia para eles. Continua, cegos, que é mais importante, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? Com efeito, quem jura pelo altar, jura pelo que por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que habita o santuário. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está nele sentado. É claro, Jesus está sendo enfático, duro, firme. E ele continua. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito à misericórdia e à fidelidade. Isto é o que deveríeis praticar sem deixar aquilo.
Ou seja, Jesus não está dizendo, não é que vocês não devem pagar o dízimo, vocês devem pagar o dízimo, mas vocês devem continuar fixados naquilo que é mais importante do ensinamento da lei, principalmente sobre o direito à misericórdia e à fidelidade. Porque eles eram duros com o povo, eles eram interesseiros, eles pagavam o dízimo para aparecer, mas eles não pregavam aquilo que era mais importante da lei e não destacavam aquele que é o valor da misericórdia e da fidelidade. E isto é o que deveríeis praticar sem deixar aquilo. Guias cegos, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de roubo e intemperança. Estão bem vestidos, estão com franjas longas, com objetos presos à testa, eles oram em público, eles chamam a atenção, por fora é tudo muito bonitinho, mas Jesus está dizendo, por dentro estão cheios de roubo e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, e ficará também limpo por fora. Versículo 27, aqui começaria a minha pregação. Versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossadas e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus está dizendo, vocês vivem de aparência, mas por dentro está tudo estragado. Vou continuar até o final. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Vós, portanto, completai a medida dos vossos pais. Olha agora a dureza, gente. Olha como que Jesus os trata. Serpentes, crias de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Vede, eu vos envio profetas e escribas, sábios, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Em consequência disso, cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que assassinastes entre o santuário e o altar. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai recair sobre esta geração. Palavra da salvação. Pega aí a sua Bíblia, beija a sua palavra. É palavra de salvação. Então, o que nós percebemos nessa pregação? Jesus está usando palavras duras em relação à hipocrisia religiosa. Diga comigo, hipocrisia religiosa. É o que nós temos que tomar cuidado, eu e você, a começar de mim. Essa pregação me fez, graças a Deus, quando eu a preparava, fazer um exame de consciência já para a minha confissão. Nesse tempo quaresmal, em preparação para o tríduo pascal, olhar para dentro de mim e perceber, será que eu não sou um fariseu hipócrita? Será que eu não sou como um sepulcro caiado, bonitinho, né? Jeitosinho por fora, mas por dentro estragado? Por dentro contradizendo aquilo que prega. Veja, a imagem ela é forte. Porque são túmulos pintados de branco por fora, mas cheios de morte por dentro. É isso que Jesus está dizendo. E isso revela o perigo espiritual de uma vida de aparências enganosas.
E veja, nessa quarta-feira, em plena Semana Santa, quando nós lembramos os últimos momentos da vida de Jesus Cristo sobre essa terra, nós somos convidados a refletir sobre a nossa sinceridade diante de Deus. Será que eu estou sendo sincero? Será que a minha vida corresponde com aquilo que o meu exterior diz? Será que aquilo que eu prego... Agora, deixa eu abrir um parênteses. Tem um livro que o cardeal Ratzinger escreveu. Ele vai dizer assim: se a igreja tivesse esperado estar vivendo tudo para pregar, ela não tinha chegado agora. Nem sempre o que a gente prega, a gente vai estar vivendo. O que é importante, eu às vezes prego o que eu não estou vivendo, mas eu estou correndo atrás daquela pregação para viver. Não quer dizer que eu não possa pregar por eu não estar vivendo, porque o primeiro receptor daquela pregação sou, o primeiro que tem que mudar sou. Agora, se eu prego, mantendo uma vida dupla, sabendo que eu não estou vivendo, eu não quero viver, mas eu estou impondo algo na minha pregação, aí eu tenho que abrir os olhos para o perigo da vida de aparência que pode me levar à perda da salvação. Aparências enganosas. Então, nessa Semana Santa, eu preciso olhar para dentro do meu coração e perguntar: será que eu estou vivendo uma fé autêntica? A fé autêntica não se contenta com a exterioridade. A fé autêntica busca a verdade lá no íntimo, no interior, no mais profundo de nós. Eu imagino o choque que aqueles líderes religiosos tiveram quando Jesus começou a falar nesse capítulo 23, que nós acabamos de escutar. Eles levaram um grande susto, eles se sentiram profundamente atingidos, mas eles se retraíram, eles se fecharam, eles não abriram o coração. Mas a nós, Deus quer que nós abramos o nosso coração. Eles não abriram por causa do orgulho, por causa da aparência, do status, da aparência de virtude, eles se fecharam. Jesus expõe aquilo que ninguém via, porque a exterioridade engana muitas pessoas. A exterioridade engana, aquela aparente beleza externa, aquela aparente virtude externa, engana as pessoas. Mas Jesus está aqui revelando que por trás daquelas longas orações, por trás daquelas vestes respeitáveis, havia corações cheios de arrogância, de ganância. Haviam corações no pecado não arrependido. Diga comigo: pecado não arrependido. Diga mais uma vez: pecado não arrependido. Aqui que está o problema. Pecado não arrependido. Do que Jesus os chama insistentemente? De hipócritas. A palavra que Jesus usa no grego, ela é hipócrites. Repita comigo: hipócrites. O que era um hipócrites? Por que a palavra ela é bem usada? E a etimologia da palavra ela é importante. O hipócrita, ele era um ator de teatro, que desempenhava vários papéis durante a peça. Ele vinha mascarado com os papéis que ele estava representando. Então, um hipócrita é um mascarado, é aquele que veste máscara. Posso falar de uma linguagem moderna? O hipócrita é alguém que tem uma maquiagem espiritual. A mulherada sabe o que é maquiagem, né? Melhora a pele, parece que a pele não tem nenhuma manchinha, fica tudo perfeito, mas tem algo por trás que está escondido por trás da maquiagem. Não estou dizendo que você não tem que usar para ficar bonita, passar um batonzinho, uma base, sei lá como é que é o nome desses trem, mas é legal, é bacana, mas nós não podemos ter maquiagem espiritual, amém? Esse é o problema. Jesus está denunciando, eles são atores espirituais, eles não vivem a verdade, eles são homens fingidos de devoção,
mas eles encenam uma santidade para o povo que eles não vivem. A alma deles estava em trevas, e Jesus diz muito claramente isso. E eu posso dizer uma coisa para vocês: Jesus não suporta duplicidade, Jesus não suporta fingimento, Jesus não suporta. Sabe por quê? Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade encarnada, e ele veio para derrubar as máscaras. Deixa eu dizer para quem está aqui, para quem está em casa: o carnaval já passou há muito tempo. É hora da gente tirar as máscaras. É hora de nós sermos de verdade para Jesus. É hora da gente dizer: Jesus, olha, eu sou um pecador. Eu sou alguém que preciso da sua misericórdia, do seu perdão. Eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço o meu pecado. Eu não quero parecer algo que eu não sou, eu quero ser de verdade. E a minha verdade hoje é essa: eu sou um pecador, eu sou um sem vergonha, um salafrário. Eu mereci o inferno, mas eu estou aqui dizendo para o Senhor que eu sou, mas eu quero mudar. Eu quero ser de verdade um discípulo do Senhor. Eu quero tirar as máscaras, eu quero tirar a farsa que muitas vezes me acompanha, porque o Senhor não se agrada da hipocrisia. A mesma voz de Jesus que ecoou lá naquele dia em que Mateus tomou nota de cada um daqueles 7 ais, de cada uma daquelas palavras, e nos deu de presente o Evangelho. A palavra está sendo atualizada. Jesus está dizendo: ai de vós, hipócritas. Soa muito duro, não soa? Mas é um chamado para que a gente se desperte. É um chamado para a conversão. Não tenhamos medo de nos perguntar diante de Deus: será por acaso que eu sou um sepulcro caiado? Não tenhamos medo de perguntar-nos diante de Deus: será que eu estou mais preocupado com a minha imagem do que com a minha essência? Não tenhamos medo de nos perguntar diante de Deus, examinando a nossa consciência: Deus, onde está o meu coração? Me revela. Diga comigo, coloca a mão no seu coração, diga: Espírito Santo, faz na minha vida essa obra. Eu preciso urgentemente de conversão, de salvação, de vida nova. Eu preciso que o Senhor faça essa obra em mim. Arranca a maquiagem, as máscaras, tudo aquilo que possa ser em mim falsidade, e me insira nessa quarta-feira da Semana Santa na verdade. Eu não quero correr risco, eu não quero viver o perigo das aparências. Eu quero viver a verdade, e somente a verdade. Gente, da mesma maneira que Jesus não tolerou a hipocrisia dos fariseus, Ele não tolera a minha hipocrisia e a sua. Não tolera. Veja só, Jesus, quando Ele pronuncia essa metáfora dos sepulcros caiados, quando Ele confronta aqueles líderes religiosos que exibiam uma santidade aparente, mas eles ocultavam os pecados graves que eles cometiam, nós precisamos entender o seguinte: quando Jesus usa essa metáfora, na cultura judaica, era costume caiar os sepulcros. Mas por quê, padre? Eu não sei se você lembra que para um judeu, isso está lá em Números capítulo 19, versículo 16. Olha o que vai dizer, só anota, o padre vai ler para você. Se alguém em pleno campo tocar em um homem morto pela espada, em um cadáver, em ossos humanos ou em um sepulcro, será impuro durante 7 dias. Então, na cultura deles, eles tinham o costume de passar cal onde tinha um sepulcro, para que um judeu não encostasse num sepulcro sem saber que ali tinha um sepulcro e ficasse impuro. Por quê? Especialmente antes da Páscoa. Imagina se alguém que ia celebrar a Páscoa encostasse num sepulcro, ele ficaria impuro sem poder celebrar a Páscoa naquele ano. Porque eram 7 dias para serem purificados daquela impureza, de terem tocado numa realidade de morte.
Então Jesus está usando essa metáfora exatamente trazendo à consciência deles essa verdade, para que não tocassem por engano e não ficassem ritualmente impuros. Então, por fora, esses sepulcros, eles ficavam brancos e belos. Eram reconhecíveis por todos. Ninguém encostava por acaso, porque todo mundo via. Mas por dentro, eles continuavam cheios de podridão, cheios de ossos e de podridão, cheios de morte. E é essa imagem que Jesus aplica aos fariseus hipócritas. Por fora parecem realmente formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, mortos e de toda imundície. Jesus chega a enfatizar: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Desempenham somente papéis religiosos, são fingidos, finge piedade sem tê-la, mascarada espiritualmente, representa apenas uma santidade em público, como um ator interpretando um papel de santo sem ser, enganando a todos, inclusive a si mesmos. Vocês conhecem um poeta brasileiro chamado Renato Manfredini Júnior? Não? Renato Russo. Tem uma música do Renato Russo que diz assim: mentir para si mesmo é a pior das mentiras. Olha que verdade. É a pior das mentiras. E às vezes a gente conta mentiras e acredita que é. A gente fica tão mentiroso que você acredita na própria mentira que você está contando e acha que é verdade. Por isso que a aparência é um risco da gente não se converter e, no final, ao invés de ser salvos por aquele que morreu na cruz, a gente perder a salvação. Por isso que Jesus, ele é tão duro quando ele exorta, quando ele provoca, quando ele sacode os fariseus. Ele não está aqui jogando na cara simplesmente. Ele está tentando conquistar aqueles corações para a conversão. Pega aí o seu evangelho e abre em Lucas capítulo, na verdade não, continua em Mateus, volta em Mateus, Lucas a gente vê depois, volta em Mateus capítulo 6, vamos lembrar que a quaresma, ela começou com esse texto bíblico na quarta-feira de cinzas, amém? Vamos ler o texto para você ver, versículo 1, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Cuidado para não praticardes a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Olha aqui a hipocrisia. Praticar a justiça diante dos homens, para serdes vistos por ele. De outra forma, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Aí começa o que nós ouvimos na quarta-feira de cinza. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para receber a glória humana. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que a tua esmola fique em segredo. E teu pai que vê o que está em segredo, te retribuirá. Então Jesus começa a dizer, é para o Pai que nós devemos fazer as obras. Não para os homens, não para serem reconhecidos pelos homens. Aqui a hipocrisia está sendo desvelada. O hipócrita quer aparecer, olha lá, ele levanta a mão, olha como que ele reza, mas no secreto não reza nada, só reza quando está em público. Só reza quando está no acampamento, ou quando naquela aparente piedade na missa, olha para aquela alma, meu Deus do céu, está quase sendo arrebatada ao terceiro céu, mas em casa vive como um demônio. Hipócrita, não bate a vida da igreja com a vida privada, é uma privada mesmo a vida. Não é? A vida privada é uma privada.
A vida pública parece uma maravilha, mas o que tem na privada? Gente, merda ainda serve para ser esterco, não é verdade? Ainda serve para alguma coisa. Não é? O Padre Léo não teve uma vez que ele falou aqui que um dia ele estava se achando muito espiritual, aí Deus mostrou algo para ele. Tinha uma câmera filmando e foi entrando num curral e foi dando zoom até que mostrou uma bosta de boi. Aí Deus falou, isso é você. Mas Deus falou, ainda serve para alguma coisa, serve para colocar como esterco, para ajudar a adubar, não é verdade? O que a privada tem? Exatamente aquilo, não precisa ficar falando, né? Padre Jonas, desculpa ficar falando essa besteira, mas é exatamente, a nossa vida privada não pode ser uma privada. A nossa vida privada precisa ser muito mais daquilo que a gente reflete na vida pública. A minha vida na minha família, a minha vida comunitária, eu que vivo em comunidade, eu que moro com os meus irmãos, eles precisam ver que aquilo que eu prego, que aquilo que eu ensino, eu estou lutando para viver. Não que eu viva perfeitamente, mas eu estou lutando para viver. Mas eles não podem tocar numa miséria, numa privada, que é bonitinha aqui, mas em casa, na vida privada é uma privada. Olha para quem está lá e diga, privada não. Você é filho amado de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Deus tem um propósito para a nossa vida. E continua Jesus, está com a Bíblia aberta? Versículo 5. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em pé, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no segredo. E o teu pai que vê o que está em segredo, te retribuirá, te recompensará. Versículo 16, quando jejuares, não fique com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o seu rosto para figurar aos homens. Figurar, olha aqui, figurar, representar algo, para se apresentarem como atores, para figurar aos homens que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, já receberam uma sua recompensa. Tu, porém, diga, é nós, Padre. Diga, tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que está jejuando, mas somente o teu pai que está em segredo. E o que vai acontecer? Leia aí a última frase. E teu pai, que vê o que está em segredo, te retribuirá. Ou seja, o hipócrita não recebe nenhuma recompensa de Deus. Isso é grave. Posso te provar isso na Bíblia? Pode? Pega Lucas, vai lá no Evangelho de Lucas, vai no capítulo 18. Deixa eu ver se é o 18 mesmo. Lucas. É o 18, versículo 9. Abriu aí? Olha aí o ensinamento de Jesus, hein? O hipócrita confia na sua própria justiça. Olha o que Jesus vai dizer. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, e um era fariseu. O fariseu é chamado por Jesus de hipócrita, raça de víbora, meu Deus do céu. E o outro era publicano, ou seja, um pecador público. O fariseu de pé orava assim no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano.
jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, sê propício para mim que sou pecador. Eu vos digo, Jesus disse, o último voltou para casa justificado, mas o outro não. Com efeito, todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Está vendo? Se eu busco a recompensa dos homens, aquele homem estava rezando para Deus ou para ele mesmo? Ele era o Deus dele. O hipócrita tem a si mesmo como seu próprio Deus. Porque ele não está querendo agradar a Deus, está querendo agradar a si mesmo. Ele não está querendo chamar a atenção de Deus, ele quer chamar a atenção das pessoas. E ele é capaz de dizer, olha, eu não sou como outro, esse pecador público, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero. Não, eu não sou. Eu sou um cara legal. Eu pago dízimo, eu rezo todo dia, eu jejuo 2 vezes na semana. Diga, eu. E eu. Deus não. Eu. Esse é o hipócrita. Ele não precisa de Deus, ele se basta. Quem voltou justificado? O publicano. Jesus está aqui passando a mão da cabeça do pecador? Não, mas ele está dizendo, o pecador reconheceu que ele era pecador. O fariseu não. O fariseu pegou a glória que era minha para si mesmo. A honra da santidade, ela é de Deus. Ninguém pode se santificar por si mesmo. Eu não posso ser santo por si mesmo, você não pode ser santo por você mesmo. Por isso que muita gente se estrepa, acha que é simplesmente o que ela faz. Não, é o que Deus faz, é a minha exposição a Deus, é a minha verdade diante de Deus. Eu vou te provar de um homem que Jesus descende da descendência dele. Jesus é descendente de quem? De Davi. Olha só, o Davi que Jesus descende dele. Davi, né, ele tinha no seu reino as suas mulheres, concubinas, e tinha um homem que morava perto da casa de Davi, chamado Urias, que tinha a sua esposa. Urias estava na guerra, defendendo a pátria, enquanto o rei estava de preguiça em casa. O preguiçoso acorda depois do almoço ainda, vai passear no terraço e vê a mulher de Urias. E o que ele faz? Se encanta pela beleza dela, manda trazê-la para o palácio, tem uma relação sexual com ela, dessa relação adúltera ela engravida. E aí o rei desespera. Vamos chamar Urias, para Urias deitar com a mulher dele, para Urias achar que o filho é dele. Manda buscar Urias. Urias era um homem fiel, na guerra não tem sexo. Ao invés dele ir para casa, ele fica na porta do rei para defender o safado. Desculpa, falei. Fica na porta para defender o rei. Aí o rei embebeda Urias para ver se ainda bêbado ele perdesse a cabeça e desrespeitasse algo que era próprio de um guerreiro. Em tempo de guerra não se faz sexo, se defende o rei e a pátria. Urias não vai para casa. Davi escreve uma carta, gente, e manda para o chefe do exército para colocar Urias à frente da batalha, para que na próxima batalha Urias morresse. E o que acontece? Morreu. Davi está lá numa boa, agora eu tenho uma mulher que está grávida, nós vamos ficar juntos, ela é linda, nós vamos tirar onda, meu irmão, vou passar no meio da galera, todo mundo, que mulher linda. Aí o profeta Natan é enviado a Davi, e o profeta Natan conta uma parábola. Tinha um homem que tinha um grande rebanho, e chegou uma visita na casa dele. Só que o vizinho dele só tinha uma única ovelha. Ao invés desse homem pegar a ovelha do seu rebanho, matar para alimentar os seus convivas, os seus convidados, ele pegou a única ovelha que aquele homem possuía, matou e deu de comida. Aí o grande hipócrita vai dizer: esse homem merece a morte. Espera aí, meu rei. Tem baiano aí? Ó rei, como é que é? Os baianos falam como? Meu rei,
Meu rei, meu rei, meu rei, esse homem é você. Você, com todas as mulheres que tem aqui no reino, você foi lá e pegou a única que Urias tinha, ainda mandou matar o guerreiro. Hipócrita. Diga comigo, hipócrita. Diga mais uma vez. Diga mais uma vez. O que acontece com Davi? Ele se arrepende. Na verdade, ele não era hipócrita. Ele estava enganado pela mentira que ele tinha contado para ele mesmo. Mas a verdade libertou o coração do rei. Pega aí o Salmo 51. O Salmo 51, ou 50, dependendo da tradução da Bíblia, ele é o salmo que Davi escreveu depois dessa lapada. Ele se arrepende. O Salmo 32, ele vai dizer que o pecado corroía ele por dentro, como a cárie corrói os ossos. Ele tinha a mente pesada, o corpo pesado, o coração pesado. Mas quando eu confessei a ti o meu pecado, vai dizer o rei Davi, aí eu experimentei a paz, aí eu experimentei a libertação, aí eu passei a viver de verdade, porque a morte saiu do meu coração. Mas eu queria que você lesse comigo o versículo 7. Eu fui gerado, aí ele começa a reconhecer para Deus. Eu fui gerado na iniquidade, e minha mãe concebeu-me pecador. Mas tu amas a verdade no coração, e no íntimo me manifestaste a sabedoria. Mas tu amas a verdade no coração. Repita comigo, mas tu amas a verdade no coração. Eu imagino que naquela hora, diante de Natã, Davi caiu de joelhos diante da palavra profética. Eu peço a Deus que essa palavra profética que está sendo pregada aqui, me faça cair de joelhos em lágrimas diante de Deus e dizer, eu não quero ser hipócrita, eu quero ser verdadeiro. Eu não quero viver em mentira, eu não quero mentir para mim mesmo, porque a pior das mentiras é mentir para mim mesmo. Eu não quero mentir para o Senhor, porque não dá para enganar o Senhor, porque o Senhor sonda os corações, como o Salmo vai dizer. Como o próprio Samuel, quando estava na casa do pai de Davi, para ungir o novo rei, ele olha o primeiro filho que chega, vê a altura, vê que ele era forte, que ele tinha todas as capacidades para ser um grande rei guerreiro. O Senhor diz, os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. Mas tu amas a verdade do coração. Deus ama o quê? A verdade no coração. Diga mais uma vez, Deus ama a verdade no coração. E no íntimo me manifestaste a sabedoria. Aspergi-me como sopo e eu ficarei limpo. Lavai-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Tu me farás ouvir o gozo e a alegria, e exultarão os ossos que tu quebrastes. Dos meus pecados desvia a tua face e apaga todas as minhas iniquidades. Criar em mim um coração que seja puro, ó Deus, e renova em minhas entranhas um espírito resoluto, decidido. Não me rejeite a tua face, e não retires de mim o espírito de tua santidade. Quem santifica? Deus. Quem santifica? Por mim mesmo eu estrago tudo. No dia 26 de maio, nós celebramos um santo. Alguém sabe quem é? São Filipe Neri. Eu prefiro o paraíso. Mas Filipe Neri tinha uma máxima que ele rezava todos os dias quando ele acordava. Olha a consciência de quem não quer ser hipócrita. Filipe, antes de colocar o pé no chão, ele elevava a mente a Deus e dizia, Senhor, segura o Filipe, porque senão no final do dia ele estraga tudo. Consciência de quem eu sou. Tudo bem, talvez você já tenha avançado na vida espiritual, você já tem uma caminhada linda, você perseverou 40 dias ou 50 no rosário, da madrugada, você fez altas penitências, talvez você tenha até conseguido converter pessoas, mas entenda, você viverá todos os dias sobre essa terra dependente de Deus, porque senão você vai estragar tudo. Não crie uma capa, uma fantasia, uma imagem, não coloque uma maquiagem espiritual, não use máscara. Seja verdadeiro, olhe para si mesmo e diga, Deus,
tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim porque eu preciso da sua graça. Deus, me retira da hipocrisia, da mentira religiosa. Deus, me dê a graça de viver aquele que é o seu projeto. Por que Jesus ele é tão duro com a hipocrisia? Vou apresentar para vocês aqui alguns motivos. Primeiro, a hipocrisia endurece o coração. Diga comigo, a hipocrisia endurece o coração. Quem se acostuma a aparentar santidade enquanto abriga pecados, acaba perdendo o sentido do arrependimento. Os fariseus do tempo de Jesus, tão apegados à própria imagem, foram incapazes de reconhecer seus erros e se converterem. Preferiram manter a pose a acolher a verdade que salva. Tinham um coração duplo, divididos entre Deus e o mundo, e isso impediu que o coração deles fosse puro para que eles vissem a Deus. Não reconheceram, inclusive mataram Jesus. Segunda coisa, por que Jesus é tão duro com relação à hipocrisia? Esse aqui é um dos principais: escândalo e mau exemplo. Diga comigo, escândalo e mau exemplo. A hipocrisia religiosa afasta as pessoas de Deus quando alguém finge ser virtuoso, mas suas ações ocultas desmentem sua fé. Os outros percebem e se escandalizam. Imagine o Padre Roger, bonitinho, de batina, pregador, está na Canção Nova, sai para a missa. Imagine se eu te escandalizar. Se você ainda não tiver firmado numa fé, na rocha que é Cristo, você abandona. Quantos abandonaram por contra-testemunho a igreja, e hoje odeiam a igreja, odeiam a fé, por causa da hipocrisia, dos escândalos. A máscara, quando cai, o estrago é grande. Quantos hoje estão rejeitando a religião, por terem visto líderes ou fiéis que caíram em contradição? Um hipócrita pode exigir dos outros um padrão que ele não segue. Isso mina a credibilidade, isso fere a justiça. Qual é o primeiro motivo? Endurecimento do coração, incapacidade de arrependimento. Qual é o segundo motivo que Jesus é duro? Escândalo e mau exemplo. O terceiro motivo, juízo de Deus. Repita comigo, juízo de Deus. Acima de tudo, a aparência vazia provoca indignação divina. Deus é a verdade e Ele não suporta a falsidade. Nas palavras de São Gregório Magno, os hipócritas no dia do juízo não terão sequer a desculpa da ignorância, pois ao ostentar a santidade diante dos homens, eles mesmos testificam saber muito bem como se deve viver. Então, se a pessoa aparenta santidade, ela sabe o que é a santidade, como ela deve viver. Que sério é isso? Ao fingir virtude, o hipócrita prova que conhece a virtude. Portanto, poderia tê-la praticado de coração, mas escolheu não fazer. Assim será julgado não só por cada pecado oculto, mas também por viver uma mentira contínua. A consequência de perseverar na iniquidade sem arrependimento é a condenação. Repita comigo, a consequência de perseverar na iniquidade sem arrependimento é a condenação. Diga, Senhor, retira-me de toda e qualquer hipocrisia. E que a partir de hoje, diga qual é o seu nome? Padre Roger. Qual é o seu nome? Eu, Padre Roger, possa viver na verdade, sem fingimento, ser quem eu sou, diante dos homens e diante do Senhor. Eu não preciso impressionar ninguém, eu não preciso dos aplausos, eu não preciso dos louvores dos homens, eu preciso da aprovação do Senhor. E agora? Qual é o passo para a gente mudar de vida? Para a gente sair da hipocrisia? Primeira coisa, exame de consciência e humildade. Olhar para dentro de mim, reconhecer honestamente as minhas incoerências e permitir que a luz de Cristo revele onde eu estou vivendo a mentira. Admitir
que eu sou doente, que eu preciso de cura. Foi isso que Jesus vim. Eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu vim chamar os pecadores, não aqueles que aparentam ser justos. Segunda coisa, arrependimento sincero e confissão. Uma vez identificado o pecado da falsidade, é preciso arrepender-se verdadeiramente e buscar o sacramento da reconciliação. Confessar, inclusive, a falta de honestidade espiritual. Terceira coisa, cultivar a verdade e a coerência diariamente. Diga comigo, sinceridade, integridade. Quarta coisa, priorizar a aprovação de Deus e não a dos homens. Diga, priorizar a aprovação de Deus e não a dos homens. Última coisa, diga comigo, orar por autenticidade e pureza de coração. Orar por autenticidade e pureza de coração. Fica de pé. Segura na mão desse irmão. E diga, meu irmão, nessa Semana Santa, Deus está te convidando a uma conversão radical. A Semana Santa é para a gente rasgar o coração. Deus está nos dando essa chance de nos despirmos das máscaras antes que elas nos destruam. Está segurando forte na mão desse irmão e diga, olha para Judas. Ele era um dos 12. Caminhava com Jesus, pertinho. Ninguém suspeitava dele. Quando Jesus disse lá na última ceia, um de vós vai me trair. Ninguém disse, é Judas, porque ele vivia de aparência, ele era hipócrita. Ele aparentava ser discípulo. Ninguém falou, deve ser Judas, porque ele era um bom ator. Até um beijo ele deu em Jesus na hora de traí-lo. Jesus olha para ele e diz, meu amigo, com um beijo tu me traz. Veja só que tragédia, que engano. Judas não se converteu, não se expôs à luz. E o fim todos nós sabemos qual foi o fim dele. Pedro negou 3 vezes. Sábado eu vou falar de Pedro. Negou 3 vezes, mas quando ele escutou o galo cantar, o que aconteceu? Ele começou a chorar de arrependimento. Amém? Levanta a mão desse irmão, balança a mão dele e diga, não, você não pode ser um hipócrita. Mas hoje, Deus te dá a oportunidade de você, para celebrar a Páscoa, rasgar o seu coração diante de Deus e dizer para o Senhor, retira a maquiagem espiritual, retira a máscara espiritual e me faz um homem novo, me faz um homem justo, santo, verdadeiro, íntegro. Ainda que eu seja imperfeito, mas eu sou imperfeito, que estou correndo atrás da perfeição. Eu não sou um fingido, que finjo ser perfeito e nunca atinjo a perfeição. Levanta a mão desse irmão e clama aquele que é o Espírito da verdade. Vai clamando com a sua voz, com a sua palavra. Diga, Deus, vem agora com seu Espírito e arranca toda a casca, arranca toda a falsidade, arranca a máscara, retira, Senhor, a maquiagem espiritual, faz com que eu seja de verdade. Eu não quero ser de aparência, eu não quero correr esse risco de ter um coração endurecido, sem arrependimento. Eu não quero ser causa, Senhor Deus, de escândalo na vida de tantas pessoas. Eu não quero chegar no dia do juízo enfeitado de máscaras, mas eu quero chegar com a minha verdade diante do Senhor. Eu estou aqui, meu Deus, reconhecendo o meu pecado que está sempre à minha frente. Eu estou aqui como Davi, arrependido, porque eu sou um pecador, mas eu sou um pecador que quero viver na verdade. Eu quero lutar pela santidade. Então, se até o dia de hoje eu vivi na hipocrisia, hoje eu quero sair dessa pregação. A partir de agora, nessa quarta-feira santa, eu quero retirar as máscaras, eu quero retirar a falsidade, e eu quero viver na verdade.
totalmente dependente do Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Faz na minha vida. Ora em língua, solta a sua voz. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Peça. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo